Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Rodrigo Tavares por aqui. Mais um episódio do nosso Diálogos. Hoje o assunto é mais breve, mas antes de começar eu tenho que deixar um recado para vocês. A partir de 1º de maio, a gente vai estar lendo de forma conjunta O Tempo e o Vento. Nos próximos 14 meses, nós vamos ler os 7 volumes do Tempo e o Vento. A partir de 1º de maio, estaremos lendo O Continente 1. Nos primeiros 2 meses a gente vai conversar sobre esse livro. O link para se inscrever está aqui embaixo. Para participar dessa leitura, tu precisa ser apoiador aqui deste canal. Para ser apoiador, então entra no link do Apoia-se e participe a partir de R$ 10 por mês para estar no grupo com a gente. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Também vou convidar para o Lendo Lento gratuito, que aí a gente vai estar lendo agora em maio e junho, Noite, do Érico Veríssimo e Santo Guerreiro, volume 2, tá? Estejam com a gente pelo menos no gratuito, mas se puderem, colaborem aqui para manter este canal ativo. É muito importante a tua colaboração. Dito isso, convido vocês a entrarem aqui nas minhas redes sociais, no Instagram, deixar no TikTok, que é o mesmo Rodrigo Tavares. E, obviamente, quero pedir que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. A gente já chegou nos 1000 inscritos, mas quanto mais pessoas estiverem aqui pra gente conversar sobre literatura, muito mais interessante, né? O tema de hoje, então, é breve. Vou passar limpo as 2 primeiras leituras do nosso Lendo Lento gratuito, porque é importante. Eu não vou dizer pra vocês que vamos fazer uma resenha, tá, pessoal? Por que eu não digo que a gente faz resenha, tá? Porque resenha demonstra uma técnica muito maior. Aí, se vocês querem resenha desse livro, eu recomendo vocês irem ali na Tatiana Feltrin, ali no Arsenal Books, no Rodrigão 1002. Eles já têm uma análise mais específica, mais de resenhista, assim, um outro tipo de análise. O meu aqui é para trazer, além de uma indicação do bom livro, uma percepção da nossa leitura, tá? E o primeiro, então, que a gente leu ali em janeiro e fevereiro foi Santo Guerreiro, Roma Invicta, do Eduardo Spohr. É um livro bem grande, é o primeiro volume de 3 de uma série, já está pronta, tá, pessoal? A capa é simplesmente sensacional, é uma capa lindíssima, saiu pela editora Averus. É um livro super caprichado, deixa eu ver quantas páginas a gente tem, 586 páginas aqui. Um livro bem caprichado mesmo. Vou dizer para vocês qual foi as percepções aqui do pessoal do nosso grupo. Bom, foi um livro arriscado para o primeiro mês, tá? Um livro bem grande, para o primeiro bimestre, foi um livro bem grande, do qual eu só tinha experiência ali com o Eduardo Spohr por resenhas, por ter visto ali a Tati, o Rodrigo e outras pessoas indicarem. Mas, quando a gente procura ser pessoa boa, a gente tem que conhecer a vida dos santos. E o São Jorge é um santo que me encanta, que eu gosto bastante da história dele, da lenda dele. E quando eu vi que a gente tinha um autor nacional trazendo a história de São Jorge de forma romanceada, eu digo, opa, aí é um trabalho interessante, né? A gente não tem uma cultura muito forte do romance histórico aqui no Brasil. Eu mesmo sou autor do Carancho, que é um romance histórico sobre a Revolução Federalista de 93, e notei o preconceito que o brasileiro tem com romances históricos, ainda mais se for feito por autor nacional. Então, esse livro aqui, ele se passa ali no princípio do declínio do Império Romano. Não vou dizer que é cristianismo primitivo, porque já fazia alguns anos que Cristo tinha morrido, mas é um começo da religião católica, do cristianismo se espalhando, tá, pessoal? Antes ainda de virar a religião apostólica romana, né? Mas ali o princípio desse cristianismo. Bom, gente, esse primeiro volume, Roma Invicta, ele começa ainda antes do nascimento do Geórgios, que vem a ser o nosso São Jorge, tá? A gente conhece Laios Graco, que vem a ser pai do São Jorge, um guerreiro romano formidável que conquista ali a região da Palmira, aprisiona uma rainha da época, que é um grande personagem do livro, a rainha Zenóbia, e acaba se apaixonando e trazendo para si a Políncrona, que é, na verdade, a mãe de São Jorge. Então eles acabam se aproximando, tendo uma relação bonita. O pai do São Jorge falece, a mãe em algum momento também acaba passando por uma tragédia. Só que é a partir dessa tragédia que o nosso herói é convidado para essa jornada do herói, para a jornada do ação. A gente tem bastante
Claro, aqui a estrutura narrativa que o Eduardo escolheu, que é a jornada do herói, é misturado aqui com um romance de formação, já que a gente tem, no fim do livro, acho que o São Jorge tem uns 15 anos, né? Então a gente acompanha essa infância de nobre, mas que vai perdendo espaço, sofrendo bastante. A gente acompanha a proximidade do Georges com o seu escravo, e o escravo é um personagem que acompanha até o final do livro, não sei se ele vai aparecer nos outros, tá? Mas é uma relação muito bonita do escravo daquela época, né? Mas era um escravo de guerra, era um homem culto, que ensinava, que treinava, que dava aula, preparando o Georges para a nobreza, porque ele era, na verdade, um nobre. Só que aí a gente tem uns grandes antagonistas aqui nesse livro, Hasdrago, que era um soldado que conquistou Palmira junto com o pai. E aí a gente vai acompanhando essa perseguição, daí quando o pai dele morre, o Georges vai para uma jornada, acaba indo atrás do Constantino, que era o imperador, amigo do pai dele, para tentar um espaço como guerreiro do Império Romano. Então a gente acompanha todo o treinamento, que é uma parte que, assim, ó, Bop, né, o treinamento do Bop, barbada, perto do que o adolescente, pré-adolescente Georges passou ali. E a gente, como romance da formação, o Georges, ele herda uma espada, entre aspas, meio mágica do pai dele, carrega essa espada, se apresenta para o Diocleciano mostrando a espada, dizendo que ele então é o herdeiro do Laios Graco, e passa pelo treinamento e inúmeras provações, muitas mesmo, para chegar a um fim do livro que não chega a ser... Ele funciona sozinho, tá, pessoal? Mas todos nós ficamos com muita vontade de ler o volume 2. Ele seria lido em janeiro de 2027 e a gente trouxe o volume 2 já agora para maio e junho de 2026, porque todo mundo disse, Rodrigo, se tu não puxar para antes, a gente vai ler o livro. Então, para você ver a força da literatura deste autor. O Rodrigão 1002, na resenha que ele fez, ele diz, olha, o Eduardo Spohr claramente escolheu uma linguagem simples e acessível, não rebuscada, para nos aproximar desse personagem. E eu concordo com o Rodrigão, acho que o Eduardo fez realmente isso. O texto é muito fluido, não dá vontade de parar. É um livro que me surpreendeu bastante. Santo Guerreiro, Roma Invicta, eu recomendo fortemente. Um grande livro nacional. Lembrando que é uma trilogia, né? Então estejam preparados aí para encarar esses 3 livros. Eu, como li a trilogia do Arthur, eu relacionei muitas coisas com a trilogia do Arthur, do Bernard Cornwell. Acredito que tenha sido uma influência, sim, do Eduardo Spohr. Inclusive, a narrativa do livro é muito interessante, tá? Porque ele é feito pela Helena, que no futuro vem a ser a Santa Helena, mãe do imperador, aí sim, do Constantino. Ela narra ela que está escrevendo o livro e manda para um amigo dela os capítulos acompanhados de umas cartas. Então, quando muda algum momento importante aqui no livro, a gente tem sempre a conversa, lê esse capítulo, o que achou? E este interlocutor com ela, analisando ali, aqui tu tomou liberdades, aqui tu não tomou, que interessante, quando tu falou do teu filho, tu falou de tal formato. É um livro muito interessante. A gente tem também essas pessoas narrando e conversando sobre a história no Bernard Cornwell, mas se não me engano lá é em formato presencial, não é epistolar, não é por cartas, o que eu achei uma bela solução. Santo Guerreiro, por favor, pessoal, leiam este livro e depois voltem aqui para me dizer o que vocês acharam. Já os livros de março, o livro de março e abril, foi Romance Inacabado, de Sofia Stern, de Ronaldo Vrobel. Vocês vão ver que tá aqui, porque agora minha esposa tá lendo, porque eu achei esse livro tão bom, que eu recomendei para ela. Qual é a deste romance aqui? Ele chegou nas minhas mãos em 2016, recomendado pelo Rafael Montes, e foi ficando aqui, e eu puxei ele pro lendo, porque eu digo, eu tenho que ler esse livro aqui, porque todo mundo diz que é bom. Ronaldo, então, que é um neto da Sofia Stern, é o narrador do livro. A gente acompanha ele como sendo aquele neto muito próximo da avó, mora ali com ela, uma avó bem idosa, quase centenária. Só que ele nota que a avó ali no fim da vida, ele não sabe se ela tá com Alzheimer, o que é, mas ela tá diferente. Tá? Essa avó tá um pouco diferente. E ele acaba encontrando ali da avó dele um caderno com manuscrito, um romance inacabado, não sabe bem, onde ela conta a história da juventude dela num período pré-Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha.
Ó, talvez vocês tenham escutado a Elisa gritando aí. Lá na Alemanha, onde ela era judia, apesar de ser, né, aparentemente ariana, loira, branca, tudo como eles diziam, mas ela era uma mestiça, então ela tinha sangue judeu e começa a sofrer os preconceitos daquele momento pré-guerra. E o livro se passa em 2 períodos, onde a gente descobre então essa vida pretérita da Sofia, e ele traz uma frase que eu achei muito interessante, porque na verdade a gente não pensa muito nas nossas avós jovens, né? Aí olha só que interessante. Netos raramente conhecem os avós. Podem até ser seus cúmplices e amá-los de verdade, mas quase nunca suspeitam de mistérios que não tiveram condições de desvendar. Avós são esfinges, porque ali mora mais do que alguém, ali mora o tempo. Olha que bonita essa frase do Ronaldo. E a verdade é essa. Então ele vai descobrindo essa avó que não é só uma vozinha. Ela foi uma jovem cheia de vida, cheia de amores, cheia de aventuras numa Alemanha nazista. Então é um livro que nos convida a ver isso. E aí, qual é o start do livro? Uma pessoa deixou uma herança para uma Sofia Stern e ele descobre que essa pessoa que deixou realmente... A Sofia Stern que estão procurando lá na Alemanha é a avó dele. Porque o livro conta a história dela com a Clara, uma amiga que ela teve na juventude, e essa Clara que teria deixado uma herança grandíssima para a avó dele. Então ele tenta recuperar essa história para poder provar num tribunal alemão de que a avó dele teria direito de ganhar essa herança. E aí a gente conhece a história da Sofia, a gente conhece a história da Clara, que é uma amiga que ela fez, a única amiga que respeitava ela, mesmo ela sendo judia na escola. A gente conhece a história do Hugo, que é um revolucionário contra o Hitler, um alemão que fazia bagunças lá dentro para tentar afastar e repassar esse momento ruim e salvar judeus. Então a gente tem essa questão muito forte e óbvio que Sofia acaba se apaixonando por Hugo e a gente acaba descobrindo o deslinde deste amor, porque o Hugo obviamente não é o avô do Ronaldo. Isso aí foi quando ela veio para o Brasil. Então por que um amor tão bonito como aquele ficou esquecido na história? E essa avó nunca mais falou sobre isso. E a gente vai descobrindo isso página a página. O livro eu li em 2 dias, porque eu não conseguia parar de ler. Muito bem escrito, uma leitura maravilhosa, uma história encantadora, e é isso que eu fico muito feliz. Tanto Santo Guerreiro quanto Romance Inacabado de Sofia Stern são 2 livros baseados em história. Não é militância, não é pedagogia, não é ninguém dizendo que o livro é urgente, necessário, que vocês precisam ler por causa do tema. Não, são histórias. Histórias muito boas que a gente não consegue parar de ler. E literatura é isso, gente. É a gente se encantar, entrar para um mundo e conseguir se empolgar com uma história ficcional narrada por um autor. Então, recomendo também. Os 2 primeiros livros do Lendo Lento gratuito foram muito bons. Neste mês de maio, o pessoal ainda leu Andarilhos, que eles pediram para ler, porque esse livro ninguém conseguiu ler durante os 2 meses, todo mundo leu correndo. Então sobrou um mês aí na leitura, o pessoal leu Andarilhos, mas óbvio que eu não vou nem estar lendo nem indicando Andarilhos aqui, que é um livro da minha autoria, mas vou deixar o link aqui se vocês quiserem comprar e se enganar com seus próprios olhos. Vou ficar muito contente, porque a gente está aí querendo que vocês conheçam as nossas histórias de autores preocupados em contar boas histórias e não de militar na cabeça de vocês. Certo, pessoal? Quem quiser ler com a gente os próximos livros, então, Noite e Santo Guerreiro, volume 2, a partir de 1º de maio, é maio e junho, e a gente espera vocês. E quem quiser encarar O Tempo e o Vento completinho com a gente, começa também 1º de maio, o Continente 1. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até muito em breve. Tchau, tchau, pessoal!